Nesse vídeo eu vou passar para você o segredo de como ser aprovado no concurso de auditor fiscal. Sei que muitos de vocês têm interesse, o salário é muito bom, estabilidade, flexibilidade de horário. Isso daí não tem como, eu acho que isso daí é a melhor, virtude de você ser aprovado para auditor fiscal. E a gente vai colocar para você de forma prática, para que você possa entender, porque eu vivi todo este processo, tá? Aí, Jefferson, mas eu trabalho. Olha só, se você quer ser aprovado para auditor fiscal e tem pouco tempo, fique nesse vídeo. Se você tem interesse em poder ser auditor fiscal e não sabe o que fazer, você precisa ficar nesse vídeo. Se você tem pouco tempo, precisa aprender mais conteúdo de forma rápida para poder ser aprovado para auditor fiscal, fica nesse vídeo, porque o que eu vou te passar realmente é um segredo que poucas pessoas batem no que realmente faz a diferença. Eu trabalhava, estudava, estava com uma filha recém-nascida e consegui ser aprovado nos concursos mais difíceis de auditor fiscal. Por quê? Sobrou vaga. Sim, meu concurso de auditor fiscal sobrou vaga. Aí, Jefferson, você deve ter estudado em colégio muito, mas muito top. Não, eu sempre estudei em escola pública. Ah, mas você é super inteligente. Não, eu conheci o que era necessário fazer para poder ser aprovado. Por isso que eu falo para você que é um grande segredo, que as pessoas não abrem aí para qualquer um. Mas você já vai se inscrever nesse canal, porque eu vou te passar o segredo. Você vai compartilhar esse vídeo para uma pessoa especial para você. Ok? Então vamos para a tela, porque nós trabalhamos sempre explicando para você como fazer, tá? O segredo para virar auditor fiscal, nós vamos falar sobre o quê? Organização e planejamento, estudo ativo, validação do conhecimento, e para você que vai acompanhar a gente até o final, eu vou dar um bônus. Esse bônus daqui faz uma grande diferença, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui é a nossa parceira de projeto, quem tem interesse em fazer mentoria com a gente, Oficina da Aprovação. É a nossa empresa parceira, tá? Primeiro ponto, organização e planejamento. Cara, se você quer ser auditor fiscal, você precisa ter organização e planejamento. Por quê? Primeiro, é uma gama de disciplinas que você precisa avançar. Se você não é organizado, se você não tem o planejamento de como atacar isso, você não vai ter conteúdo. E o que a banca te pede no concurso de auditor fiscal é que se você tem ou não conteúdo. Guarda isso aqui. O que a banca vai te pedir na hora da prova é se você tem ou não conteúdo. Por quê? Ela não vai querer saber se você estudou 10 horas líquidas, 12 horas líquidas, 4 horas líquidas, 13 horas líquidas. Eu sei que você fala horas líquidas e repete igual um papagaio sem entender qual é o fundamento disso. As horas líquidas é uma métrica para que você tenha horas efetivamente estudadas. Ok, mas se você tem horas efetivamente estudadas e não retém o conteúdo, o que acontece com você? Sim, você acabou de jogar tempo no lixo. E eu falo para você que o tempo é uma variável que tem muito valor hoje em dia, tá? Variável tempo. Por isso que eu fui aprovado para analista tributário, estudando em média 3 horas por dia durante 10 meses. Sim, a minha primeira aprovação na área fiscal foi para analista tributário e eu estudei em torno de 10 meses, trabalhando, estudando, tendo uma filha recém-nascida, e dá sim, porque o que eu vou explicar para você, beleza? Então, dentro desse cenário de organização e planejamento, é muito importante para quem está iniciando o estudo para fiscal saber as disciplinas mães. Essas disciplinas mães, elas não são apenas disciplinas do seu concurso, mas são disciplinas alicerces que vão devagar, que vão irradiar, que vão te dar base para que você possa estudar outras disciplinas. E aí, esse conhecimento aqui consolidado vai facilitar você estudar essa e essa disciplina. E apenas com esse movimento, você consegue encorpar uma quantidade grande de
disciplinas. Isso tem a ver com o seu planejamento de ações e organização do conhecimento. A área fiscal, ela te exige que você tenha conhecimento bastante aprofundado em duas leis básicas, tá? É óbvio que dependendo da área fiscal que você for estudar, você vai ter as leis específicas. Mas eu falo daqui do seu início de estudos. Jefferson, eu já estou avançado. Se você está avançado, é necessário você entender se você tem essa base que eu estou passando para você. Tá? Então, para analisar, você necessariamente, além das disciplinas mães, você precisa estudar a Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional, livro 2 até a tampa. Tá? E aqui na Constituição Federal, o Sistema Tributário Nacional até a tampa. Aqui o livro 2, tá? Até a tampa. Por quê? Porque junto com essas disciplinas mães, elas vão irradiar para outras disciplinas esses conhecimentos. Por exemplo, você que está estudando para auditor fiscal da Receita Federal ou analista tributário da Receita Federal, você necessariamente vai ter que saber isso aqui, ó. RT, Reforma Tributária. Se você não tem conhecimento, por exemplo, na disciplina mãe, Direito Tributário, se você não tem conhecimento do Sistema Tributário Nacional e nem tampouco do livro 2 do Código Tributário Nacional, você vai ter dificuldade de saber isso daqui. Então, é necessário que você tenha esta previsibilidade de planejamento e orientação, tá? Então, concurso de auditor fiscal, como estudar, está de forma bastante simples para você entender. E esse daqui, cara, eu já falei em alguns vídeos, mas esse daqui é o grande ponto de diferencial que eu posso falar para você, que é um segredo que poucas pessoas estudam ativo. Porque eu já adiantei para você, dei o spoiler, se você estudar e não reter o conteúdo, sem retenção, você está fazendo o quê? Jogando o tempo no lixo, tá? Você está jogando o tempo no lixo. Você está jogando o tempo no lixo. Então, o estudo ativo te faz fazer o quê? Estudar e reter o conteúdo. E como que você faz isso? Você faz o quê? A validação do que você estudou. Você precisa validar para poder, no momento que, assim que você estudou, você saber se você entendeu. Por quê? Não é na hora da prova que você vai querer saber se entendeu ou não. É o quê? É ao longo dos estudos. Então, fazer a validação. Fazer o que? A revisão. Você precisa fazer revisão. Você precisa fazer revisão para o quê? Achatar a curva de esquecimento. E você precisa fazer o quê? Você precisa estruturar esse conteúdo. Estruturar. A Jefferson, mas é a técnica dos grifos. É uma forma de você estruturar, identificar o que é mais importante, validar se você conhece esse mais importante e revisar para que você possa reter o conteúdo. Porque se você estuda e não retém conteúdo, você está jogando tempo no lixo, tá? Terceiro ponto, validação do conhecimento. Aqui é importante saber que essa validação ela pode ser por questões. Essa validação ela pode ser através do método que você estuda, através da validação também do conhecimento, a validação do conhecimento, tá? Ou através de discursivas, tá? Você também valida o conhecimento. São ações práticas que você precisa validar se você sabe conhecimento. Ah, Jefferson, eu entendi, eu tenho que fazer 80 mil questões. Cara, eu vejo pessoas falando que fez 80 mil questões. Cara, preste atenção, 80 mil questões você leva em média 3 minutos. Então você vai ter 240 mil minutos. Será que você tem esse tempo? Você não tem. Aqui eu estou falando para quem tem pouco tempo e precisa aprender rápido. Aqui eu estou falando para quem não tem tempo para estudar. Porque essa foi a minha realidade. Eu não tinha tempo para estudar. Eu tinha que aprender, estudar e aprender rápido. E ir fazendo o que eu estou te orientando, você consegue fazer isso. Agora, se você tem dedicação exclusiva para os estudos, a sua realidade é diferente do que foi a minha. A minha eu trabalhava, eu estudava e eu botei na minha cabeça que eu iria ser auditor fiscal e consegui ser. Eu consegui ser analista tributário, consegui ser e consigo passar em qualquer outro concurso, porque eu tenho o método. Quem não tem o método de estudos vai ficar batendo cabeça. Anota isso.
Quem não tem um método de estudos vai ficar batendo cabeça. Eu já estou te dando diretrizes para que você possa seguir. Você pode criar o seu próprio método. É óbvio que nunca vai chegar próximo ao método oficina. Por quê? Porque há um desdobramento mais. Tá? Mas o que eu estou te apresentando é exatamente o suprassumo que você precisa colocar em prática para poder conquistar a sua aprovação. Você só vai conquistar a sua aprovação se você tiver conteúdo. Não é tempo de estudos, é conteúdo. Eu estou te explicando como você retém conteúdo, tá? Então é estudar com pouco tempo. É como estudar com pouco tempo. É como estudar diversas matérias com pouco tempo. Eu estou apresentando para você, tá? E, inclusive, tem o podcast da oficina em que a gente ensina como estudar de várias formas, porque nós trazemos pessoas que foram aprovados e colocam que deu certo para elas, tá? Então, o próprio nosso podcast de como estudar da oficina da aprovação também você segue, tá? E assim, eu estou partindo da premissa que você tem poucas horas por dia para estudar. Se você tem muitas horas, é óbvio que isso vai dar muito mais certo para você, beleza? Então, a validação, você precisa validar o que você vai estudar. Preste atenção, agora eu vou falar sobre o bônus, tá? O nosso bônus. O bônus é você colocar um estudo ativo. E aí, antes de você estudar, vou te estudar um bônus de estudo para concurso público. Um bônus para concurso público, tá? Esse é o bônus. Qual é o primeiro bônus? Primeira coisa, preparar para estudar. Preparar. O que é preparar para estudar, tá? Preste atenção, muitas pessoas, acontece o quê? Acabou de fazer uma atividade, vai para os estudos e a cabeça fica rodando sobre o que você estava fazendo. Quem se prepara para os estudos, você dá o quê? Interrompe esse conhecimento, esse pensamento pretérito e já encaixa nos estudos. Então, por exemplo, se você vai estudar matemática, o que eu estudei no último encontro de matemática? Você faz essa busca ativa do que você estudou no último encontro. Bingo! O que você faz? Você dá o start para acessar a área da memória que está a disciplina matemática e automaticamente você se conecta com o conteúdo. Quando você for estudar matemática, você já está concentrado, você já interrompeu aquele estudo pretérito. Olha que bônus maravilhoso! Essa é uma técnica infalível que vai te ajudar a aumentar seu nível de retenção, concentração, e aí você vai ter mais possibilidade de poder memorizar o conteúdo. Dica master, mas eu sou agressivo. Eu vou dar mais outra dica, se preparar. E aí, óbvio, eu falei para você que quando você for estudar, você precisa ter um estudo ativo. Se você não está cansado ao final dos estudos, você está errado. Cansado. Você está errado, porque o estudo ativo vai te cansar. Tá? E aí você precisa, por exemplo, validar o que você estudou. Validar. Você precisa validar o que você estudou dentro desse estudo ativo. Você precisa o quê? Testar esse conteúdo. Testar se você entendeu. Testar. Como é que você testa? Através de questões, através de discursiva. Você precisa o quê? Revisar o que você estudou. E há uma revisão fácil de poder fazer, a revisão de 24 horas. E você precisa revisar novamente. Sexto, revisar novamente. E aí eu te oriento a fazer a revisão de 7 dias, tá? Pronto, bingo! Eu vou me preparar para estudar, eu vou ter um estudo ativo, eu vou validar o que eu estudei, eu vou testar se eu sei a aplicação prática do que eu estudei, eu vou revisar depois de 24 horas, vou revisar depois de 7 dias. Uau! Realmente, Jefferson, você entregou aquilo que você prometeu, que é o segredo para poder ser aprovado para o concurso de auditor fiscal. Na verdade, isso aqui é para qualquer concurso, por isso que eu bato no peito com bastante tranquilidade que qualquer concurso que eu fizer eu sou aprovado, porque eu tenho o método. Esse
É um método que vai te ajudar. É um método que eu inventei da minha cabeça? Não. Há todo um processo de análise, estudos, para que você possa colocar em prática e um melhor resultado. Tá? Por quê? Eu estudava em média 3 horas por dia, eu trabalhava estudado. Quem trabalha e estuda sabe que, porra, é cansativo. Eu estava com uma filha recém-nascida e consegui, porra, ser aprovado no concurso dificílimo, concurso federal. Continuei colocando em prática, aumentou o quantitativo de disciplinas, continuei sem tempo, continuei trabalhando e continuei sendo aprovando. Não satisfeito, apliquei para outras pessoas com o mesmo modelo, que trabalhavam, estudadas, 2 horas e meia por dia, aprovado para auditor fiscal, 3 horas por dia, aprovado para auditor fiscal, 5 horas por dia, aprovado para analista, aprovado para agente da Polícia Federal, aprovado para PRF, aprovado para INSS, cara. Esse é um método que é validado não apenas para mim, mas para qualquer pessoa que coloque em prática. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.